Então, bom dia a todos oficialmente, né? Mais um dia no nosso Interuni, que é um simpósio de internacionalização das universidades e institutos do Brasil, Américas e Europa. Então, hoje nós temos a palestra do Rodrigo Satti e do Anderson Viana, que vai tratar do título de Combate à Pirataria Internacional e Nacional. Então, passo a palavra para vocês. Peço que vocês façam uma pequena apresentação do currículo de vocês. Lembrando que sempre que esse evento é um patrocínio da FAPESC, a Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Eu vou fechar o meu microfone e a câmera para não dar retorno aí na gravação. Rodrigo e Anderson, a palavra está com vocês. Beleza, eu vou começar me apresentando primeiro. Meu nome é Rodrigo, né, como o Fábio já bem disse. Eu me formei em Sistemas de Informação, fui aluno do Fábio, por isso que a gente se conhece. Entrei na faculdade em 2000, Sistemas de Informação na Unidade, o Fábio lecionava lá, não sei se ainda leciona. Fui da segunda turma de Sistemas de Informação, na época teve a primeira turma em 99 e a segunda, a Unidade foi pioneira. Depois disso, depois da formação de 4 anos, eu fiz pós-graduação em desenvolvimento web, também na Unidade. Em meados de 2009, 2010, eu fui por 2 anos professor na Uniaselv. Matérias de, também curso de sistema de informação, sistemas operacionais, ciências de dados. E em 2018, juntamente com outros sócios, a gente fundou uma startup de tecnologia chamada Offertech, que o foco dela é combate à pirataria online. E desde então a gente vem crescendo essa startup. O Anderson, que está aqui conosco, é funcionário na empresa. E essa é a minha história, minha apresentação. Passar a palavra. Da minha parte, sou o Anderson Viana Dias. Eu sou bem novo ainda, o Rodrigo já se formou aí em primeiras turmas aí. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. Eu fiz técnica em eletrônica, me formei em 2019, 2020 já ingressei no ensino superior. Agora eu estou fazendo na metade do currículo da grade de bacharelado na ciência da computação pelo Instituto Federal Catarinense. O Fábio é nosso professor. E em 2021, por conta da pandemia, eu entrei na Offer. Eu estava em São Paulo na época, né? Por conta da falta das aulas, voltei para São Paulo, voltar para casa dos meus pais, e o Rodrigo me contratou. Aí foi bem legal, foi minha primeira experiência num emprego na área, e eu tô gostando, tô curtindo até hoje. Isso aí. Não tem muita coisa para falar de mim. Beleza. Então vamos iniciar sobre a empresa, né? A Offertech em si. Um pouco da história dela, de onde surgiu a empresa Offertech. A empresa Offertech, ela surgiu de uma empresa de advocacia. Nós somos em 6 sócios, 4 deles são advogados. Eu e um outro sócio que somos da área de tecnologia. Esses advogados, eles tinham uma outra empresa, eles têm ainda, que se chama Meirelles IPC, é um escritório de advocacia. Hoje ele está situado em São Paulo, mas tinham 3 escritórios, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo. E eles já vêm há décadas trabalhando com o combate à pirataria. Porém, era no estilo clássico, antigo. Era combate à pirataria físico. Eles ainda atuam nessa área hoje. Camelôs, fábricas clandestinas que pirateavam marcas. Nike, Adidas. Porém, eles viram que se eles não evoluíssem, eles iam acabar perdendo os clientes, perdendo o mercado, porque, como todos sabem, tudo migrou para a internet, né? Arrisco a dizer que as vendas em camelôs, comparados com o Mercado Livre, Shopee, são hoje insignificantes. A web está muito mais... O montante é muito maior. Então, eles procuraram o outro sócio, o Cassiano, eles conheciam, que ele está fazendo doutorado em mecatrônica, da tecnologia, e ele me conhecia, me puxou para a empresa também para a gente montar essa nova startup e começar a atuar online. Então, em janeiro de 2018 foi fundada a Offer, foi criado o CNPJ, e desde então a gente vem trabalhando nessa área. Iniciou só conosco, com os sócios, eu e o Cassiano fazia o desenvolvimento, e depois fomos agregando funcionários até chegar no ponto de hoje, que está com 13 colaboradores, se eu não me engano.
Eu vou passar uma apresentação da Offer, bem curtinha aqui, e vou fazer alguns comentários e posteriormente o Anderson vai completar. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho que compartilhar aqui, né? Tá aparecendo a apresentação aí na tela, Anderson? Assim, Rodrigo. Desculpa que a minha menina veio aqui, mas já pedi para ela sair. Essa apresentação foi criada no mês 8 de 2022, então alguns números são referentes a esse período, né, que podem aparecer aqui. Propósito da Offer, esse é o lema da empresa, tornar a internet um local mais seguro para consumidores e marcas. Não tá passando o slide, Rodrigo. Não tá passando? Agora tá na tela que eu tô vendo. Eu acho que se eu botar em tela cheia dá algum problema. Eu vou deixar assim. Dá para ver? Dá Dá para ver tranquilo, né? O propósito da Offer é tornar a internet um lugar mais seguro para consumidores e marcas. A Offer é um referencial em combate à pirataria online, principalmente no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem alguns concorrentes mundiais, porém no Brasil a gente inclusive desconhece alguma outra empresa que está no nível da Offer, que tem o número de clientes e os números que a gente tem. Não vou ficar lendo o texto na íntegra. Serviços que a gente presta. A gente resume em combate à pirataria. Combate à pirataria parece que engloba tudo, mas não. Serviço de combate à pirataria online, a licença de uso de software, gestão de denúncias por plataformas. Então, assim, além de a gente trabalhar em combate à pirataria, a gente também fornece serviços para marketplaces para que se remova os anúncios. Mais para frente a gente pode até mostrar a ferramenta da Magalu. Aplicativo de denúncias, não só pirataria, também é uso de imagem, perfis fakes de Facebook, de Instagram e ferramentas de denúncias online. Os pilares da Offer, equipe de TI, tecnologia, especialistas em propriedade intelectual e direito digital e analistas de comércio digital e mercado eletrônico. Não é só a tecnologia, tá? A Offer também tem os analistas, porque o trabalho não é mágico. Ele precisa da interação humana. A coisa não é feita só com inteligência artificial, sistema automatizado que derruba ofertas piratas, mas sim tem bastante interação humana. Detalhe da Offer, ano passado a gente foi agraciado com um Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. Esse ano a gente está concorrendo de novo, porém foi semana passada as inscrições, outras empresas também se inscreveram. Inclusive, ano passado a gente concorreu com o Mercado Livre, com os próprios marketplaces, porque eles têm as suas ações próprias de combate à pirataria, né? Mas a gente se sobressaiu. E esse ano a gente se inscreveu novamente. Quanto a números, a gente tem mais de 80 marcas globais registradas. Depois tem uma tela que vai mostrar algumas marcas ali. 2,4 milhões de vendedores e perfis de marketplaces já foram monitorados e eventualmente denunciados e derrubados. 2,5 milhões de remoções e 365 milhões de ofertas online excluídas de produtos. Isso até o mês 8 de 2022. E esse número também ele varia muito, varia bastante. As marcas que a gente trabalha são essas, bastante marcas grandes, não vou ler todas aqui, Samsung. Samsung, a empresa, ela é cliente da empresa da Offer desde que a Offer foi criada e cliente da empresa, a empresa parceira nossa, que é o escritório de advocacia já há décadas, assim como Calvin Klein, Mormai. Mormai hoje é um player interessante, porque Mormai hoje é uma empresa que trabalha só com a marca, né? Quem conhece a Mormai sabe que eles começaram fabricando pranchas e coisas de surf, e hoje eles basicamente licenciam a marca. Dentre outras, marcas de perfume, clubes. Interessante comentar também ali em relação aos nossos clientes, Rodrigo,
que recentemente nossa empresa participou do IACC, que é o maior evento mundial de combate à pirataria, que é uma convenção, né? Tem vários stands, e a gente teve a oportunidade de ir para lá para participar. E esses clientes recentes que a gente conseguiu adquirir foi através desse evento, que eles viram que nossos produtos tinham diferenciais em relação à concorrência, e eles decidiram migrar do combate à pirataria que eles tinham hoje para a gente. Exemplo desses foram a Tommy Hilfiger e a Heineken, que a gente conseguiu adquirir através desse evento. Eles gostaram do nosso produto e resolveram migrar do serviço que eles tinham para o nosso. Da Globo ali, a gente fez um grande serviço no Big Brother Brasil, que tudo que tinha qualquer coisa relacionada à propriedade da imagem, por exemplo, daquele robô que o Big Brother usa, a gente começou a atuar e a Globo gostou, teve um feedback positivo em relação ao nosso serviço. E de todos os clientes, todo mundo sempre elogiou bastante o nosso trabalho e não teve ninguém que entrou, foi para o nosso cliente e saiu. Sempre teve um ótimo feedback. Então, isso que o Anderson falou se deve muito à especialização que a gente tem. A gente é uma empresa internacional, porém limitado à América Latina. Isso foi uma decisão estratégica que a gente tomou uns anos atrás, quando a gente viu que os concorrentes mundiais que a gente tem, Core Search, dentre outros nomes, eles atuam de forma genérica no mundo inteiro, só que cada local tem sua especificidade. Então, eles não são tão bons quanto a gente no Brasil. A gente conhece em detalhes o Mercado Livre, agora um grande player aí que tem muita pirataria, não é segredo para ninguém, é Shopee. Quando esses players mundiais eles trabalham de forma genérica no mundo inteiro, eles acabam não sendo eficientes no Brasil, não sendo eficientes em locais específicos. E a gente não quis cometer o mesmo erro. Então, não adianta a gente entrar no mercado oriental, China, Japão, Europa, se a gente não conhece a dinâmica. Então, a gente pensou, vamos se especializar na América Latina. Então, muitas dessas marcas grandes, eles têm contrato com empresas mundiais, porém, a América Latina, eles contratam a gente. Eles não ficam, apesar de ser um contrato mundial contra outra marca de combate à pirataria, quando vem para o Brasil, principalmente, Argentina, México, aí eles contratam o nosso serviço. Aqui são dados técnicos da empresa, não convém ficar lendo. Então, tamanho do mercado. O mercado da América Latina. Em 2022, o Mercado Livre publicou o relatório onde ele cita que 6.784 empresas encontram-se cadastradas no Brand Protection Program, programa de proteção à marca. Você se cadastra lá no Mercado Livre e diz que você é detentor de determinada marca, determinado produto. Com isso, você passa a poder interagir com o Mercado Livre, solicitando remoções de anúncios que ferem a sua propriedade intelectual. Então, são 6.784. Pode ver que a Offer, apesar de ter bastante cliente, o mercado ainda é muito mais gigante, tem muito mais marcas. O mercado global, então, nem se fala, né? Aí são relatórios da Amazon, relatórios do AliExpress, que citam 700 mil, 580 mil. O mercado global é gigantesco. Então, assim, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescimento e expansão. Número atual de clientes no Brasil, 25, e que a gente atua na América Latina são 5 clientes, que o contrato é para a América Latina toda. Os demais são do Brasil. Talvez esse número já tenha mudado, tá? Porque andou fechando uns contratos, como o Anderson falou, nos últimos meses, e esse relatório aqui é do mês 8 já. O nicho de atuação, futuro, né? Combate à pirataria de NFTs. NFTs é um assunto que está bastante em ascensão, vai crescer bastante. Combate à pirataria de stream, a gente ainda não explora. YouTube, o YouTube tem suas próprias ferramentas, né? Combate a casos de ofensa de reputação, casos de celebridades, perfis de Instagram, a gente começou a atuar nessa área, perfis fake, mas ainda também ela é muito pequena, muito pouco explorada. Combate a perfis fake news de políticas, é um mercado bem complexo, todo mundo está acompanhando aí como tem uma demanda para atuação nessa área, mas ele é bem complexo, também é uma oportunidade futura. Licenciamento de software para marketplaces, isso a gente já tem um cliente, a gente tem o Magazine Luiza. Só para entender, esses marketplaces eles têm que ter plataformas para denúncias, para gerenciamento das denúncias piratas, da proteção à marca. O Magazine Luiza, em vez de produzir a sua própria ferramenta, com os contatos que a gente tem, a gente acabou entrando em contato com eles acharam por bem
contratar a Offer. Então, depois a gente pode mostrar um pouquinho, né, Anderson? A parte de combate à pirataria do Magazine Luiza, quem faz é a Offer. Serviço de inteligência artificial é um mercado futuro, a gente já usou, mas por enquanto não dá para se basear totalmente em inteligência artificial para análise das ofertas, porque dá muito falso positivo. E o combate à pirataria é um trabalho complexo, porque se você derruba um vendedor de forma errônea, ele não estava anunciando produtos piratas, mas por algum engano do analista ou de uma possível inteligência artificial derruba, isso gera um prejuízo muito grande. Derrubar o perfil da pessoa no Mercado Livre, no Shopee, ela vai ficar ali 1 semana, 2 semanas sem vendas, então é bem complicado. A novos produtos seria o uso de blockchain, porque hoje todas as denúncias que a gente faz, os anúncios que a gente remove, a gente salva um PDF da página para comprovar o fato. Mas a gente sabe que juridicamente, se não for autenticado em cartório, não tiver algum validador, pode ser contestada essa prova, né? Quem que diz que o PDF que eu tirei é válido? Então, futuramente vai ser registrado em blockchain, envio de notificações automatizadas aos vendedores, porque hoje os vendedores eles são excluídos das plataformas de forma genérica, eles não têm muita ciência do porquê que eles foram excluídos, o que eles têm que fazer para reaver a conta, e também, daí já entra mais a parte jurídica, recebimento de indenizações em favor dos nossos clientes. Tipo, o combate à pirataria não é simplesmente remover os anúncios e vida que segue, senão o vendedor ele coloca de novo. Posso citar aqui um case do Invicta. A Invicta, que é um cliente nosso, marca de relógio, e também garrafa térmica e tal, mas a gente atuava mais nos relógios. Tinha um vendedor no Mercado Livre que tinha uns 200 mil anúncios, se chamava Watch. A gente não vencia remover, a gente não vencia da velocidade que ele repostava novamente. Até que chegou um momento que foi derrubado o perfil inteiro do vendedor. No dia seguinte, ele criou um Watch 2 e postou todas as 200 mil ofertas novamente. Então, assim, se não houver uma punição, eles vão ficar, ainda mais que hoje em dia, para você postar no marketplace, é automatizado. Você tem ferramentas que controlam o seu estoque, ele vai lá e posta em todos os marketplaces automático com um clique de botão. E a gente tem que vencer essa batalha. É um jogo de gato e rato, né? Enquanto a gente vai derrubando, eles vão se reinventando. E basicamente é essa área de atuação da Offer. Eu não sei se o Anderson quer complementar essa parte aqui ou mostrar alguma ferramenta. Agora eu vou falar mais sobre as tecnologias que a gente usa, que é bem legal comentar sobre isso. Aí já dá para entrar nessa parte ou quer comentar sobre mais alguma coisa? Beleza, então eu vou parar minha apresentação aqui, daí tu assume aí. Vou ver como é que eu paro aqui. Achei. Parar a apresentação. Pode ir. Aí eu queria mostrar o videozinho da Magalu, que a Magalu fez pra gente, da plataforma que a gente construiu pra eles. Não sei se vocês estão vendo a tela. Eu tô. Olá, parceiro. Tá saindo som? Tá saindo som. Seja bem-vindo à plataforma de proteção de marcas do Magalu. Este é um espaço seguro para combatermos a venda de produtos piratas, contrabandeados ou que estejam violando a propriedade intelectual. Esse tipo de comércio faz parte das nossas práticas inegociáveis. Por isso, desenvolvemos essa plataforma para que marcas previamente homologadas possam denunciar um anúncio quando ele estiver fora dos padrões legais ou das decisões de mercado. Vamos atuar de acordo com o Guia do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E para cumprir suas exigências, o Magalu está trabalhando em parceria com a Offer, empresa mundialmente reconhecida por proteger as marcas no ambiente online. E você, com certeza, pode ser nosso aliado nessa jornada. Fique tranquilo, tudo é feito de forma 100% segura. E para fazer uma denúncia é bem simples. Aqui no sistema, você pode fazer uma busca simplificada por algum produto clicando no ícone da lupa, localizado no menu lateral esquerdo. Na pesquisa avançada, você poderá pesquisar por mais informações, como o nome do vendedor, faixa de preço e categoria. Depois de pesquisar o produto e encontrá-lo, você poderá fazer a sua denúncia clicando na mãozinha vermelha. Logo depois, escolha um dos motivos, que pode ser o uso indevido de uma marca, uma réplica ou várias outras situações. Aqui a gente vai vendo mais demonstração da plataforma mesmo em si,
tipo, as janelas para você efetivar a denúncia. Aqui, caso você queira editar alguma coisa. Então, os motivos. Se uma denúncia não tiver chance de correção, nosso time vai despublicar o produto. Em caso de anúncios que podem ser adequados ao padrão correto, nosso time entrará em contato com o parceiro solicitando as alterações. Se elas forem feitas, o produto pode retornar. E você pode acompanhar tudo por aqui. Na aba Em Processamento está a fila de denúncias efetivadas e que estão passando por análise do time. Já em Removidas, você encontra todas as denúncias que foram tratadas e retiradas do site. Vamos atuar de maneira conjunta para garantir que o Magalu esteja dentro das regras de proteção de marcas no comércio online e para ajudar você a denunciar produtos irregulares de maneira rápida e efetiva. Tudo isso de forma gratuita, melhorando a experiência de compra dos nossos clientes e colaborando para proteger sua marca. E aí, que tal? Vamos começar? E essa aqui é a plataforma em si, que a gente tinha feito construído para Magalu. Aí aqui tem um que estava demonstrando em relação a onde você vê os buscadores. Aqui você vê as ofertas que estavam para denunciar. Esse aqui é o site não oficial, é o de teste. Então, tipo, talvez algum servidor esteja offline, porque a gente não faz tanta manutenção do servidor de teste. Mas o oficial está tudo certo, porque é um negócio que a gente usa mais para testar e lançar novas funcionalidades, por exemplo. Em relação a tecnologias, eu vou deixar aqui de fundo um dos dados, né, que é uma das tecnologias que a gente usa, que é o Elasticsearch, para fazer buscas mais rápidas, porque como é muita quantidade de dados, a gente faz um estudo, né, tipo, a gente cria seminários para usar novas tecnologias e trazer novas ferramentas para a empresa. Aí a gente sempre abre um seminário uma vez por mês para apresentar alguma coisa nova, trazer alguma coisa legal. E o Elasticsearch foi umas coisas que foi um seminário, e depois de um tempo a gente resolveu aplicar e trazer para ser um padrão da empresa e utilizar. Aí esse aqui é um gráfico que o Kibana faz, que é uma das ferramentas do Elasticsearch, e aqui eu trouxe os dados para ter uma noção, né, a quantidade de números de ofertas removidas que a gente tem na nossa plataforma. Recentemente, na verdade no começo desse ano a gente está construindo uma plataforma nova, que é para centralizar todo o que veio do nosso MVP, né, que a gente fez as plataformas iniciais para as primeiras denúncias, e agora a gente está concentrando tudo isso em um jeito só e reformulando a tecnologia, né, criando uma nova arquitetura. Antes era tudo um MVC, né, tipo uma arquitetura monolito simples, que era um Model View Controller, que é uma coisa que a gente acaba vendo na faculdade, e hoje a gente está destrinchando, né, aos poucos, cada setor da tecnologia. Pode falar, Rodrigo, se você quiser falar alguma coisa. Então, o Anderson citou a plataforma. O primeiro sistema ele foi construído, interessante as histórias das startups, que sempre tem esses esforços individuais. Eu e o Cassiano, que era da tecnologia, a gente desenvolveu sozinho. Como é um curso de tecnologia, acho que eu vou citar, inclusive, em detalhes, né? A gente começou usando Python e MySQL. Python era um framework chamado Web2Py. Ele hoje está meio abandonado o desenvolvimento, até por isso a gente também abandonou ele. Mas na época, 2018, né? Ver como a tecnologia evolui muito rápido, né? Era o que convinha para nós. E como o Anderson falou, era um desenvolvimento monolítico, site clássico. O controlador acessa o banco de dados e gera os HTML também do jeito clássico, não do jeito moderninho de hoje, React. E basicamente era Mercado Livre. Basicamente, porque assim, em 2018, quando a gente abriu, a gente que trabalhou nisso lembra bem, mas talvez para todos não pareça que não era assim, não tinha Shopee em 2018. Talvez se alguém pesquisar e ver que tinha, e eu estou cometendo uma gafe, ele podia até existir, mas eu acho que não, ninguém acessava. Os marketplaces não eram marketplaces, a maioria. Tipo, o Magalu era Magalu que vendia, o Casas Bahia era Casas Bahia, eles não tinham os vendedores como é hoje, né? Todo mundo entende como é que é os marketplaces. Então, assim, 99% da pirataria estava no Mercado Livre. Quem lembra do Mercado Livre mais antigamente, até tem gente que diz, eu não tenho coragem. Já hoje, minha opinião, é praticamente um dos sites mais confiáveis de se comprar. E todos os outros foram no mesmo rumo do Mercado Livre, viraram marketplaces, o Shopee também, tem usuários, todo dia aparecem ofertas na página inicial, vai ver, o usuário foi criado ontem, anteontem, então você não tem muita confiança. Então a gente evoluiu desse primeiro sistema, que se chama OfferZ, tem o meu ícone que é OfferZ, porque eu estou com a conta da Offer. E a gente tinha o OfferU,
que era uma plataforma parecida, porém para Facebook e Instagram. E hoje a gente está construindo a plataforma nova, usando também Python, também MySQL, porém também Elastic. O MySQL, pela quantidade de dados, ele não, para busca, ele não tem uma velocidade tão rápida. Não sei se vocês estão aprendendo aí na faculdade a questão de um banco de dados relacional. Para você ter buscas rápidas, você tem que ter índices. O OfferZ, ele começou usando só MySQL e foi sofrendo com esse tipo de coisa. A tabela de ofertas, a gente tinha que colocar o campo texto como índice, depois queria filtrar por data, o campo data devia ser índice, e hoje a gente tem uma tabela lá que tem 12 colunas que é índice. Totalmente errado, né? A gente sabe. Porém, foi o que tinha na época e hoje a gente já está evoluindo. Hoje a gente usa o Elastic, vamos começar a usar a ClickHouse, que é uma ferramenta de Big Data. E o MySQL permanece, a hospedagem dos nossos sites é na nuvem do Google, não no AWS, a gente optou pelo Google, mas não só o Google, a gente tem o Google e tem outras VPS de baixo custo. Porque eu sei que essas grandes nuvens, hoje em dia, elas são muito tentadoras, mas elas têm um custo um pouco alto. E o Anderson está mostrando ali, você tem o slide das tecnologias, né, Anderson? Algumas. Eu peguei aqui do que a gente tinha feito uma apresentação para quando entra gente nova na empresa, para a gente fazer uma ambientação, né, tipo, ter noção do que a gente vai acabar vendo. Aí tem uma aqui para DevOps e uma para back-end. No front não tem um slide aqui, mas é React, JavaScript, CSS e HTML. Padrão. Então pode seguir a tua sequência ali, que eu acho que é melhor, é mais... Beleza. Mais estruturado. Aqui a gente tem para DevOps, tem um textinho comentando um pouco de cada tecnologia, mas, tipo, como isso aqui é para deixar fixo na documentação oficial da empresa, é só para comentar, mas, tipo, vai mais do que eu vou falar. Como comunicação, aqui é para versionamento de código, né, a gente usa o Git, e para armazenamento a gente usa o Bitbucket. Aqui é uma controle de versionamento Git normal, né, que todo mundo utiliza, o mais convencional. E o Bitbucket que a gente usa é uma das ferramentas do Jira, e como a gente usa o Jira para fazer o controle de atribuição de tarefas, a metodologia Scrum, e ele fica tudo integrado de uma plataforma só, então, quando a gente atribui uma tarefa nos nossos cards, por exemplo, a gente já consegue ver qual é o branch que está sendo modificado, qual o código que está sendo controlado de acordo com aquela tarefa, então, tipo, já fica muito mais fácil para a gente acompanhar uma linha de raciocínio, tipo, desde a criação da tarefa até fazer o review do código, fazer análise e passar a tarefa. Aqui são mais documentação, o Outline é uma ferramenta que a gente usa para fazer a documentação da empresa. O Slack seria o nosso Discord para o trabalho, seria nosso, em vez de utilizar o WhatsApp, a gente usa o Slack para comunicação. É um padrão bem comum que a gente vê nas empresas de tecnologia por aí. Aqui, como eu disse, o Jira, que é o que centraliza tudo. O Bitbucket é uma das ferramentas do Jira para fazer a parte de armazenamento de código, e o Jira é para fazer a parte do Kanban, do Scrum, etc. O Sentry, que é o nosso monitor de erros, caso a gente faz uns exceptions, né, dentro do código, e quando a gente acaba em algum erro, a gente loga esse erro no Sentry, então a gente pode entrar no Sentry e fazer monitoramento de todos os erros que tem lá, o tempo, a recorrência, uma ferramenta muito boa, a gente utiliza ele para isso. Aqui como o Rodrigo tinha comentado, a gente não usa AWS, antes a gente chegava a usar para guardar, por exemplo, screenshot de, como ele disse, de prova, caso tenha alguma recorrência na denúncia. Hoje em dia a gente usa mais o Google Cloud, tanto para várias funcionalidades, quanto para monitoramento, para gerência, a gente usa muitos recursos do Google Cloud. Isso aqui é o Kubernetes, né, que seria a parte de gerenciamento de servidores, de submáquinas, essa parte administrativa de DevOps, como é o slide daqui. Aqui a gente tem um Docker, que a gente containeriza, né, algumas funcionalidades, ferramentas, a gente sobe container para testar, quando a gente atualiza alguma coisa no código para fazer teste, a gente usa o Docker. O Rancher, que é uma interface administrativa para ter um controle mais fácil do Kubernetes, né, das máquinas. Aqui tem a Cloudflare, que faz a parte de controle de DNS, de domínio, verificação de IP, bloqueio contra malwares, por exemplo, ataque DDoS. O Office é o nosso sistema de autenticação, então a gente não guarda as senhas do usuário no banco de dados nosso, a gente usa uma API, que é o Auth0, que faz a parte de conexão, autenticação,
tudo é através do Auth0, então a parte de login, tudo é através dessa tecnologia aqui. E aqui do back-end, tem aqui uns exemplos estrutural nos outros slides, mas aqui as tecnologias que a gente usava antes, por isso que a gente acabou deixando de fora desse cardzinho, que é o Web2Py, um framework próprio para você subir rápido as funcionalidades em Python mesmo. Então, você consegue fazer rapidinho, subir um serviço fazendo o Model View Controller, é o que era utilizado antes, que é o que o Rodrigo comentou. Ainda está lá, né? O legado sempre fica, né? E ainda está lá. Mas é aquela coisa que a gente acaba comentando nessas coisas de startup, empresa, que se você não tem vergonha do seu MVP, do seu primeiro produto, então uma coisa está errada. Então, tipo, se eu abrir aqui, por exemplo, uma plataforma e a outra, que eu vou fazer daqui a pouco, vocês vão ver a diferença visual da coisa. Então, tipo, imagina se o visual já é assim, imagina as funcionalidades que acabam acontecendo por trás. Então, o Airflow aqui é uma de funcionalidade de agendamento, né? O Rodrigo pode confirmar para mim melhor, que eu acho que é o Scheduler. O Airflow é uma ferramenta open source criada pelo Airbnb. Ele é uma ferramenta de agendamento, só que cada vez que ele starta um processo, ele startava uma máquina Docker, ele usa um monte de ferramenta por baixo, então ele basicamente é um canhão para matar mosca. A gente usou ele por um tempo, mas o custo dele de processamento, de manutenção, era muito alto. Então, hoje a gente substituiu por coisas mais light, é desnecessário o Airflow. Uhum. Aqui a gente tem as tecnologias que a gente usa atualmente, que é a FastAPI, para fazer a nossa API diretamente em Python, e realmente ela é muito rápida e simples, bem documentada. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante, tem muito carinho, porque ela supre todas as nossas demandas e é altamente configurável. Então, caso tenha alguma coisa que não sirva para a gente consegue fazer modificação. Então, ela sobe para a gente o nosso Swagger para fazer o acesso à API, fazer edições. Tudo a parte de rotas, é tudo na FastAPI. O Auth0, como eu comentei, para fazer a conexão, a autenticação. PyDAO é uma conexão com banco de dados de Python que veio do Web2Py. Ele é derivado do Web2Py. E como a gente já estava tão acostumado a usar a conexão de Python com o banco de dados do Web2Py, a gente resolveu migrar, porque ele cresceu tanto que ficou à parte, né? Tipo, o pessoal fez um fork, que a gente fala que separou o PyDAO porque cresceu tanto do Web2Py que a gente continua utilizando ele. Porque como a gente estava acostumado antes com o Web2Py, a gente resolveu continuar utilizando. E funciona muito bem, independente do Web2Py, mesmo sendo nascido dele. Aqui, para o banco de dados, a gente usa MySQL, né, para fazer a parte de armazenamento, guardar os dados, etc. Redis é para gerenciamento de filas, que ele é mais leve, é um banco de dados para outra aplicação. Eu acho que o Rodrigo pode explicar melhor a parte do Redis. O Redis é uma ferramenta de cache, né? Para você não ter que ficar... Porque como ele é em memória, ele guarda todos os dados em memória, então aqueles dados que você tem que acessar muito tempo... por muitas vezes, você guarda em cache, em vez de ficar buscando toda a vida do disco, do MySQL. É uma ferramenta que agiliza a velocidade, né? Aqui temos o Elasticsearch, que como a gente tem muitos dados nas buscas, como a gente faz web crawlers de vários marketplaces, de várias buscas diferentes, quando a gente tem um banco de dados com tanta informação, a gente precisa, por exemplo, jogar um termo de busca e ver um resultado rápido. Se a gente fosse utilizar o MySQL, ia demorar muito para fazer esse tipo de busca. Então, o Elasticsearch serve para isso, para a gente fazer uma consulta rápida e ter os resultados, milhões de resultados de uma forma muito rápida. Porque ele não é estruturado. A gente não consegue fazer join entre tabelas, fazer relacionamento, e diferente do MySQL. Então, tipo, são 3 bancos de dados, né, formas de armazenar dados diferentes, e cada um para o seu uso. É bem comum a gente ver essa estrutura de várias tecnologias para cada aplicação, porque cada tecnologia ali tem um seu propósito. Então, tipo, o Elasticsearch é o que a gente faz, dar um exemplo, o Mercado Livre usa Elasticsearch para pegar aquelas buscas de dados. Quando a gente coloca o termo de busca e vê aqueles resultados, é a mesma coisa que a gente faz hoje na nossa plataforma. Eu vou dar um exemplo do Redis, Anderson, acho que vai ficar bem interessante. Uhum. A gente busca milhões de ofertas todo dia. Eu acho que a gente não citou aqui, a gente usa bastante o web scraping. O Mercado Livre tem API, tem bastante dificuldades em usar a API do Mercado Livre, ela não é feita para buscar dados em massa,
mas muitos sites não têm. Mas independente de como a gente busca, são milhões. E quando a gente salva no banco de dados, muitas vezes a gente converte o valor em dólar para padronizar, porque você vai buscar lá da Venezuela, tem uma outra moeda, lá do Chile é outra moeda. E são vários buscadores distribuídos. E esses buscadores têm que saber a cotação das moedas. Então, como é que eu vou ter a cotação atualizada? Se são starta 10 máquinas, 10 instâncias separadas que vão buscar. Então, a gente busca a cotação uma vez por dia, porque ela não muda muito ao longo do dia, e salva no Redis. Então, toda vida que busca uma oferta que tem que converter, ele vai no Redis e busca a cotação do dólar. Isso é um exemplo prático que é feito assim. Ele fica lá nesse banco de dados de cache, que daí é muito rápido. E ele é cliente-servidor, então você tem um Redis que serve para todos. Se eu jogasse simplesmente na memória do buscador, eu teria que em todo buscador ter isso guardado em memória. Se restartasse a máquina, ia perder a memória, enquanto que está no Redis, é super rápido. Tá, agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, o MVP, né? Esse aqui foi o OfferZ, que foi o primeiro que foi construído. Aqui tem uma janela de autenticação, login. Aí você entra. Aí tem esse bugzinho aqui. E aqui a gente acessa os nossos clientes e vai navegando, né, pela plataforma. Tipo, só vou mostrar a tela inicial. Aqui a gente tem a barra de configurações, etc. E aqui a gente tem a parte de login da plataforma Offer, que é a que a gente está trabalhando atualmente. A gente está migrando tudo que a gente estava no OfferZ para ter só essa plataforma. Aqui a gente tem a tela de login do Auth0, como eu comentei, é a API que a gente usa, a ferramenta que a gente usa para fazer a autenticação. Então, tipo, agora a gente tem até tela de login, carregamento. Então, a gente validou a ideia, né, tipo, adquirir os clientes a mercado aqui com o nosso MVP do OfferZ. E depois disso, a gente foi realmente fazer funcionalidades novas, usar tecnologias novas e tudo mais. Aqui a gente já entra e tem um gráfico de denúncias com isso aqui é como se fosse aquele painel do GitHub de quantas denúncias você tem para o analista acompanhar, né? Aqui a gente tem uma barra lateral, aqui a gente faz a busca, e aqui as classificações que nem a gente tinha demonstrado antes. Por isso que a gente usa o Elasticsearch, que ele está fazendo a consulta direto no Elasticsearch e retorna esses dados aqui para mim. Essa plataforma nova, ela é multiplataforma, né? Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza não, porque o Magazine Luiza a gente é parceiro, né? Então, todos esses outros sites, a gente tem que buscar no site as ofertas diariamente, semanalmente, e armazenar. Enquanto que o Magazine Luiza, como a gente tem fornece a plataforma, eles nos enviam toda a base de dados deles, de ofertas, praticamente em tempo real. Aqui a gente pode ver, né, que retornou aqui quase 4 milhões de ofertas. Então, aqui o analista vem, clica para o motivo da denúncia e denuncia. Então, tipo, ele faz toda a parte de, em vez de ter que ir direto na oferta oficial, por exemplo, cliquei aqui nesse botão, vou para a oferta oficial. Então, tipo, aqui o analista teria que procurar o botão de denúncia, reportar para a plataforma de que aquela oferta é pirata e tudo mais, autenticar, e a gente faz tudo isso dentro da plataforma direto. A gente clica e denuncia e já faz toda essa parte. Então, eles conseguem um número de denúncias muito mais rápido, por exemplo. Se eu voltar aqui. Aqui, ó, como eu tinha comentado, esse aqui é o número de classificações que a gente fez. Então, foi mais de 1 milhão de denúncias que a gente removeu dentro da plataforma Offer. Isso só da plataforma nova, que a gente está trabalhando durante esse ano, excluindo os números das outras, por exemplo, que são mais outros clientes. Então, aqui a gente vê que a Adidas foram 522 mil de ofertas removidas, por exemplo. O Nike também foi um dos nossos outros maiores. A gente tem várias outras marcas aqui que a gente acaba atuando. Pode complementar e finalizar, Rodrigo. Já. Então, sobre o combate à pirataria, a gente tem que citar também o impacto social disso. Às vezes alguém pode olhar isso e pensar assim, nossa, mas é muito injusto as grandes marcas oprimir a pessoa que quer lá fazer um crochê de uma marca e vai ser punida. Podem ter certeza que não é esse o foco. Não é esse o foco de nenhuma das marcas que a gente representa. Quando a gente fala em combate à pirataria, o foco é
os profissionais. Aquela empresa que eu citei, o WatchWatch, que fazia pirataria de marca Invicta, eles tinham 200 mil anúncios. Tinha relógios que a marca Invicta, eles investem em pesquisa, em estudos para desenvolver o relógio. Aí vendia por 1.500. Eles vendiam por R$500. E tinha um relógio que eles tinham 8 mil vendidos, 12 mil, de um anúncio de 200 mil. Então, assim, não é ninguém sendo oprimido por uma grande marca, é um criminoso profissional. Nike, a mesma coisa, Samsung, tem pessoas gigantescas se aproveitando da marca, lesando o cliente, que uma coisa é quando você deliberadamente entra lá no Shopee e vê que tem uma camisa da Nike falsificada e compra sabendo que é falsificada. Outra coisa também é crime, também é errado. Outra coisa é quando esses profissionais se aproveitam da marca e também do cliente. Porque muitas vezes a gente que é leigo, a gente se baseia só no preço. Ah, tá muito barato, eu sei que é pirata. Mas quando o profissional não bota um preço baixo, você compra achando é caro, achando que é pilha da Sony. Quem é que tem coragem de comprar pilha da Sony online? Você não sabe, vai vir uma falsificada. Aí lesa o cliente, lesa a marca. Então esse que é o foco da nossa empresa, defender o nosso cliente, que é a marca, mas também defender o consumidor. Talvez mais o consumidor do que a própria marca, porque a marca não quer que o cliente saia... Daqui a pouco ele vai comprar pirata, vai achar que não é pirata e vai achar que a marca oferece um produto de má qualidade. Então, por isso que o nosso lema é tornar a internet um local mais seguro para a marca e para o cliente. É isso aí. De um lado, a gente viu também, por exemplo, o Grêmio, que é um dos nossos clientes. A gente viu um cara que estava fazendo quadro do Grêmio e resolvemos não atuar ele, porque ele fazia, cobrando R$30 um quadro ali para gerar uma renda. Ele mesmo fazia o quadro, só que utilizava a marca do time. E de outro lado, a gente teve um caso de uma mulher que tinha uma fábrica de bolsa pirata da Louis Vuitton, que é um dos nossos clientes, e a gente sempre removia e ela, como o Rodrigo tinha comentado, através de tecnologias e ferramentas, ela voltava os anúncios online. Então a gente estava toda hora derrubando e eles voltavam com várias denúncias. Então a gente resolveu tratar esse pessoal grande de uma forma diferente. Que o nosso foco é remover esse pessoal que fabrica profissional, que fabrica bolsas e coisas piratas. Eu acho que era isso. Também vale citar que as redes sociais, a gente está atuando agora, mas a rede social é bem difícil a atuação, porque é diferente dos marketplaces, que os sites são públicos. O site que eu acesso do Mercado Livre, ou que qualquer cliente acesse, é o mesmo, vai mudar um pouco ali a sugestão de ofertas. Porém, a rede social, cada um tem sua rede, né? Eu não consigo ver os grupos que... Para eu entrar num grupo de venda, eu tenho que ter um usuário e entrar naquele grupo de venda. Senão, se eu acessar aqui de Rio do Sul, as ofertas que vão aparecer para mim são diferentes para alguém que acessa da Bahia. Vocês podem ver que o Facebook ele é muito regionalizado. Ele traz, quando você vai nos marketplaces dele, ele traz ofertas próximas de você, sem contar com os bloqueios absurdos que as redes sociais fazem. Então, na rede social, a gente não tem muita automatização. É mais um trabalho manual mesmo. Aí a gente tem uma ferramenta que facilita a denúncia, que é os nossos analistas, eles estão na rede social, a gente tem uma extensão para o browser, que conforme eles veem uma oferta que é pirata, um perfil que é pirata, na extensão eles denunciam e vai salvando na base de dados também. Mas eu acho que... Hoje a gente tem essas três partes, né? A gente tem a extensão de navegador, que ela pega os dados que o analista está vendo e joga para a nossa plataforma para fazer denúncia. A gente tem os buscadores automáticos, que é que a gente faz a coleta de dados em páginas que são públicas, que nem o Mercado Livre, que nem o Rodrigo comentou. E também a gente tem um aplicativo para celular, que ele é uma funcionalidade ali, quando você faz um compartilhamento de uma URL, por exemplo, quando você vê um post pirata no Instagram, você consegue compartilhar ele com o nosso aplicativo e vai direto para o cliente e para sua conta. Então, vai para suas ofertas que foram denunciadas. Aí entra no nosso sistema e entra na fila de remoção. Então, você consegue ir lá acompanhar se a oferta foi removida, se ela não foi removida, se ela está no ar, se ela não está no ar. E, por exemplo, um screenshot do post que você viu ali, para caso ela foi removida e você queira ver o conteúdo. Então, você tem acesso ali a screenshot, por exemplo. Tudo armazenado no nosso sistema. É isso, então, que nós tínhamos para dizer. Se faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida, eu acho que estamos abertos aí para
responder as perguntas. Nada? Fábio não quer interagir aí? Não, bom dia. Eu estava apanhando para o desbloqueio do microfone. Então, pessoal, acho que podemos abrir a câmera para encerrar, né? Gostaria de perguntar se os nossos queridos alunos que estão assistindo ao vivo, enquanto está sendo gravada, tem alguma pergunta? Em relação a alguma tecnologia que a gente usa, alguma coisa que a gente faça, perguntar qualquer coisa. Pois então, e agora vem o seguinte, se fosse uma empresa pequena, como é que ela contrata? Tem ideia de plano para pagar, alguma coisa assim? Uma informação importante. A gente é da tecnologia, teria que ver com o pessoal de vendas. Os contratos, eles não são tabelados, é tudo uma questão de... tudo bem pessoal, é conversado com o dono da empresa. Vou dar um exemplo aqui. A Samsung, que é a nossa cliente, ela tinha 3 contratos com a gente. Ela tinha um contrato Samsung tradicional, ela tinha um contrato Samsung que não previa monitoramento de ofertas piratas, e sim mercado cinza. O que é o mercado cinza? É quando vem um celular Samsung original, só que via Paraguai. A Invicta é uma empresa que não se preocupa com isso, porque é original, a Samsung sim, porque pelas regras do país é ilegal. Você está comprando o Galaxy S20 do Paraguai, a Samsung não queria que tivesse isso no Brasil, então eles tinham outro contrato. E eles tinham um contrato, agora eu acho que eles abandonaram isso, para a gente monitorar a Xiaomi, para a gente fazer como se tivesse, só que a gente não tinha procuração da Xiaomi, nada, nós não ia denunciar nada, mas quantas ofertas tinha da Xiaomi, seria mais uma análise de mercado. Então vê que é uma relação bem pessoal. Como a Samsung viu que a gente tinha vários relatórios de quantas ofertas tinha, quantos vendedores entravam, eles, vocês podem fazer isso. Fazer o monitoramento da minha concorrência, então. Esse é o segundo serviço. Exatamente, um serviço derivado a gente fazia a mesma coisa, mas não fazia denúncia, não fazia, só monitorava, da Xiaomi tem tantas ofertas e tal. Então são contratos bem personalizados, a gente chegou um momento em pensar em colocar lá no site preços, tantas ofertas custa tanto, mas não fecha, porque tem clientes que têm muitas ofertas pequenas, mas que nem o Anderson citou, Louis Vuitton. Não tem muita pirateação, mas o impacto é bem grande, porque são produtos caríssimos, né? Que a marca tem um valor muito agregado. A Heineken, quem que pirateia a Heineken? Não é, no caso da Heineken, é o uso da marca. Ninguém está fazendo a cerveja Heineken falsificada. Caneca da Heineken, roupa da vendedor Heineken, que tinha esses negócio de copo, assim, de colocar embaixo da Heineken. Só que a Heineken não tem esse tipo de produto. Então ele vendia como se fosse da Heineken. É bem personalizado. Perfeito, então. Empresas pequenas, ela não sofre muito com pirataria, né? A gente tinha a Dudalina como cliente, não é uma empresa pequena, né? Mas comparado com essas mundiais, a Dudalina era cliente, ela sofre com pirataria, mas quanto mais pequena, tende a sofrer menos. Perfeito, então. Aí se alguém tiver interesse em alguma marca aí, daí eu passo o contato do time de vendas aí. Uma que a gente conseguiu zerar na pirataria, por exemplo, era dos Cavalinhos do Fantástico da Globo. A Globo contratou a gente para DPA, que é o Detetive de Prédio Azul. Sim. E os Cavalinhos do Fantástico, daqueles do time de futebol. Aí, como aqueles cavalinhos é uma marca da Globo, aí o pessoal vendia como bicho de pelúcia, né? O bonequinho, no Mercado Livre. Aí a Globo contratou a gente para remover isso e a gente limpou a pirataria, né? Tipo, não tinha tanto quanto quando a gente começou. Aí eles decidiram renovar o contrato, como a gente tinha limpado os cavalinhos, eles decidiram renovar o contrato para mudar dos Cavalinhos Fantástico para o Big Brother. Aí, como eles gostaram, é bem provável que o próximo a gente vai atuar com eles de novo, então a gente meio que tem já uma parceria lá com a Globo. E aí, o próximo Big Brother a gente vai estar lá de novo. Então só fica o pessoal que vende os cavalinhos assim no ambulante mesmo, então, agora. Isso eu já encontrei bastante. Esse tem, e daí não é com a Offer, mas a IPC, que é o nosso parceiro lá, eles ainda atuam no mercado físico. Só que esses avulsos, assim, o cara que tá aqui em Rio do Sul vendendo, tá lá em Tuporanga, não é o foco, Sim, seria uma empresa que estivesse... Teria que ver a empresa que faz esses cavalinhos, né, que daí repassa, pegar a empresa, não adianta vir ali e pegar o cara com 20, porque não vai resolver. Sim, eu também, os que eu vi pela costura, foi feito em casa, sim.
própria pessoa alguém da família deve ter costurado. Por aí. Ele era parecido, que era o genérico do cavalinho. Então, pessoal, olha... Quem quiser trabalhar conosco, quando a gente precisa, ultimamente eu sempre estou pescando com o Fábio aí. O Fábio que me indicou o Anderson, o Victor, que são do IFC aí. Então, olha, se tiver vagas, por favor, envie que nós fizemos isso aí. Então, isso é importante, né? Esse contato e saber que uma empresa aí do nosso estado aí está atendendo marcas mundiais aí, fazendo trabalho pelo mundo inteiro. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Anderson. Né? Então, vamos encerrar agora a nossa gravação aqui, certo, pessoal? Um abraço e fica o convite para nos visitar aqui presencialmente, Rodrigo, no IFC, agora que passou a pandemia. Beleza, vou lá sim. Se tiver uma oportunidade de fazer outra palestrinha, uma coisa assim lá no 4C presencial, pô, a gente vai. Não, eu vou também. Programando para março aí, maio no máximo. Então, beleza. Ok, um abraço. Falou, Fábio. Obrigado. Tchau, tchau.